Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 26 do livro Greta. Mas antes, como sempre, vou deixar um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 25, Felícia já se encontrava melhor e Arthur permanecera todas as noites em casa, zelando por ela. Com isso, Arthur deixara de ir à esfinge. Nada dissera a Greta e a deixara de lado, e decidiu que quando a esposa estivesse recuperada, daria um pulo até lá e terminaria tudo com Greta. Ao dormir, Arthur, semi-desligado do corpo, encontrou Felícia junto a Teresa a seu lado, e juntos foram conduzidos até Tiago. Tiago o recebeu com muito amor e carinho, o que deixou Felícia enciumada e indignada. Tiago diz à mãe que é imperioso que ela tenha um filho, dizendo também que ela estava adoecendo justamente por isso, por ela não estar agindo como mulher, o que a deixou indignada. Tiago diz a ela que há espíritos que deveriam ter sido seus irmãos e que ela estava impedindo-os de nascer, e que tanto ela como Arthur haviam se comprometido com eles. Arthur pergunta a Tiago por que não mostram a Felícia a razão de tudo isso, mas Felícia recusa-se a saber e acaba voltando para o corpo. Capítulo 26. Sentados à mesa de um restaurante no centro da cidade, Arthur e Norberto conversavam entusiasmados. Haviam fechado um grande contrato para a construção de imenso edifício e comemoravam o sucesso do negócio. Esse contrato vai nos render um dinheirão, gabou-se Norberto. É um projeto e tanto. Trabalhamos duro, mas valeu a pena. E tenho certeza de que será um magnífico empreendimento. É verdade. Norberto deu um último gole na cerveja e estalou a língua, perguntando em seguida: Catarina e eu vamos passar o fim de semana em Juiz de Fora. Você e Felícia não gostariam de vir? Gostar, eu gostaria, mas não sei se Felícia vai concordar. Você não disse que ela está um pouco mais acessível? Ele assentiu. Então, não custa nada tentar. Se você quiser, posso falar com Catarina. Sabe como as duas se tornaram amigas. Tem razão, mas pode deixar. Eu mesmo falarei com ela quando chegar. Efetivamente, Felícia andava menos arredia. Conversava com ele com mais afetuosidade e já não sentia repulsa quando ele a beijava no rosto. Mas era o máximo a que conseguia chegar. Qualquer coisa além disso, Felícia repudiava com veemência. E Arthur foi se acostumando. Procurou deixar o desejo para a Greta e concentrou-se em ser carinhoso com a esposa. Às vezes era difícil, mas o amor que sentia por Felícia superava qualquer obstáculo. Depois do jantar, foram para outra sala, e Felícia ligou a televisão. Estava passando um filme que ela queria muito assistir, e Arthur sentou-se com ela. Era um romance água com açúcar, mas ele procurou demonstrar interesse. A todo instante, Felícia olhava para o relógio de parede, à espera da hora em que ele se levantaria para sair. O filme terminou e Arthur não saiu de seu lado. Apreciava sua companhia e só saía quando ela se recolhia cedo ao quarto, deixando-o sozinho com suas frustrações. Felícia desligou o aparelho de TV e bocejou longamente, indagando sonolenta. Não vai sair? Não. Ele se sentiu pouco à vontade com sua pergunta e rebateu com outra, que vinha aguardando desde o início da noite. Será que você não gostaria de ir passar um fim de semana em Juiz de Fora com Norberto e Catarina? Eles nos convidaram. Arthur ficou esperando que ela lhe desse um fora ou ao menos que se apressasse em dizer não, mas ela considerou a ideia, o que não deixou de ser uma agradável surpresa.
Quando é que eles vão? Indagou interessada. Na sexta-feira, depois do almoço, e voltam no domingo à noitinha. Sei. Então, que tal? Não gostaria de ir? Seria bom nos afastarmos um pouco dessa agitação do rio, não acha? Felícia não achava. Quase não saía, e o lugar onde viviam era um pouco afastado de tudo, no meio da floresta, cercado de árvores e mansões. Não poderia existir, em todo o Rio de Janeiro, lugar mais sossegado do que aquele. Ainda assim, não quis descartar o convite e continuou a considerar. Será que não está fazendo muito frio por lá? Não creio. Estamos na primavera. Você sabe que não me dou bem em lugares frios. Ora, Felícia, aqui também é bem fresquinho, e você nunca reclamou. Em que hotel vão ficar? Não sei, acho que um hotel fazenda. Tem piscina? Também não sei, Felícia, mas isso não pode ser empecilho. Não estamos obrigados a frequentar a piscina. Se você quiser, nem aparecemos por lá. Vamos passear, andar a cavalo, fazer qualquer outra coisa que queira. Está certo. Creio mesmo que um fim de semana longe daqui vai nos fazer bem. O coração de Arthur quase saltou do peito. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Felícia aceitara viajar com ele. Iriam novamente dividir o mesmo quarto. Ser chamados de casal mais uma vez. Era mais do que poderia desejar. Como ainda era terça-feira, Felícia resolveu que faria umas compras. No dia seguinte, telefonou para Catarina, dando-lhe a notícia e convidando-a para irem às compras. Catarina aceitou de bom grado, e lá foram as duas para o centro da cidade. O que vai comprar? Perguntou Catarina animada. Não sei, acho que um casaco novo. Os meus estão todos gastos. Por que não compra uma camisola nova também? Para quê? Ora, Felícia, aproveite para ter uma segunda lua de mel. Deixe de bobagens, Catarina. Já estou muito velha para isso. Que nada! Sempre se é jovem para o amor. Entraram em uma loja de lingeries, a mesma em que haviam visto Lurdinha tempos atrás, e foram direto para a seção de camisolas. Havia coisas lindíssimas ali, e Felícia se encantou com uma, de seda, toda branca, com bordados nas pontas. Parecia mesmo coisa de noiva. Que tal essa? Indagou, colocando-a na frente do corpo e exibindo-se para a amiga. Linda, mas uma coisa mais sensual cairia bem. Catarina procurou um pouco mais, até que achou um baby doll vermelho e bem curtinho. Acho que esse aqui ficaria melhor. Aquela peça de roupa íntima causou estranho mal-estar em Felícia. Mais do que nunca, lembrou-se da presença de Lurdinha ali, naquela mesma loja, e sentiu imenso desconforto. Não sou uma vagabunda. Rugiu baixinho, arrancando o baby doll das mãos de Catarina. Saiu apressada da loja, e Catarina largou o baby doll e correu atrás dela. O que deu em você, Felícia? O que foi que eu fiz de errado? Nada. Você não fez nada de errado. Eu é que não gosto dessas coisas. Parece roupa de mulher ordinária. Pois você devia experimentar. Eu mesma compro cada coisa para usar com Norberto. Deixo-o maluquinho. Catarina! Horrorizou-se Felícia. Nunca ouvi falar desse jeito. Pensei que fosse toda certinha. Assim você me ofende, Felícia. É claro que sou certinha. Só que não vejo nada demais em querer agradar meu marido. E a mim também. A você também? É claro. Ou pensa que só ele gosta dessas coisas? Eu também sinto prazer, minha amiga. E como? Não devia falar assim, Catarina. Não fica bem para uma moça de família. Não estou falando nada demais. Estou conversando com uma amiga íntima. E acho que você também deveria experimentar. Aposto que, se soltasse um pouquinho mais, seria mais feliz. Como assim? Você é muito contida. Dá para se notar até na forma como se veste. Arthur nunca reclamou.
porque ele a ama de verdade, mais um motivo para querer agradá-lo. Vamos mudar de assunto. Felícia foi caminhando apressada e entrou em uma perfumaria. Não estava gostando nada daquela conversa. Não sabia onde Catarina arranjara aquelas ideias, mas não concordava com nada daquilo. Vestir-se feito uma rameira não era nada engraçado. Arthur podia até não gostar. Ou será que gostaria? Afinal, ele saía todas as noites, e ela estava certa de que aquela história de passeios na praia era papo furado. Ele devia mesmo era ter uma amante. E será que a outra fazia com ele o que Catarina sugeria? Talvez até fizesse coisa pior. Mas a outra era sua amante, e ela era sua esposa. Não ficava bem igualar-se a qualquer vagabunda só para agradar o marido. Durante o resto do dia, nem Felícia nem Catarina voltaram a tocar no assunto. Catarina não queria ser desagradável, e Felícia tinha medo. Temia provocar Arthur e depois não aguentar. Se usasse a roupa que a amiga sugeria, Arthur pensaria que ela o estava seduzindo, e não era essa, em absoluto, a sua intenção. Aceitara comprar uma camisola nova só para usar no hotel, mas não estava pensando em nada sensual. Aquilo fora a ideia de Catarina, que ela não iria acatar. Era bom que Arthur soubesse que nada mudara entre eles. Dormiriam no mesmo quarto, porque não ficaria bem, sendo casados, dormirem em quartos separados. Mas ela não pretendia dividir com ele a mesma cama. Pediria um quarto com 2 camas de solteiro, e não uma de casal. Ainda assim, voltou à loja de lingerie e comprou a camisola branca. Também não era motivo para descuidar da aparência. Não queria seduzir Arthur. Queria apenas sentir-se bem em sua roupa nova de dormir, que nada tinha de sexy provocante, o que manteria Arthur afastado. A sexta-feira pareceu haver levado uma eternidade para chegar, mas o dia amanheceu ensolarado e Arthur mal conseguia conter a ansiedade. Foi trabalhar de manhã, assim como Norberto, que dali iria buscar Catarina, e depois se encontraria com Arthur e Felícia em sua casa. Iriam a 2 carros, para ficarem mais independentes. Chegaram a Juiz de Fora ainda com dia claro, e aproveitaram para dar uma volta pela fazenda. O lugar era muito bonito e agradável, e os 4 caminharam durante o resto da tarde. Depois voltaram para o hotel, uma casa antiga em estilo colonial. Jantaram e se recolheram. Para Arthur, parecia o paraíso. Felícia o tratava com cordialidade e chegava a ser carinhosa em alguns momentos, o que o enchia de esperança. Por mais que ela insistisse em 2 camas de solteiro, ele ainda acreditava que conseguiria envolvê-la e amá-la como antigamente. O ambiente era propício, e ele achava que ela acabaria por corresponder às suas carícias. Mas não foi isso que aconteceu. Sozinhos no quarto, Felícia começou a se sentir retraída e assustada. Queria tomar banho, mas tinha medo de que ele fosse atrás dela e a surpreendesse em sua nudez, o que seria pior do que a morte. Completamente aturdida, tentou uma desculpa. Sei que é tarde, Arthur, mas estou morrendo de dor de cabeça. Será que o hotel não tem nenhum comprimido para ceder? Não sei. Vou ligar para a recepção e perguntar. Arthur pegou o telefone e discou o ramal da recepção. Quando o atendente respondeu, informou-o de que o único comprimido disponível era Saridon, mas Felícia não aceitou. Você sabe que não me dou bem com Saridon. Desculpou-se. Prefiro aspirina. Arthur não sabia. Ela nunca lhe falara nada, mas achou melhor não contestar. Quer que vá procurar uma farmácia? Você faria isso? Se você quiser. Quero. É um incômodo, eu sei, mas minha cabeça dói terrivelmente. Não se preocupe, querida. Irei num instantinho. Meio desanimado, Arthur apanhou a chave do carro e foi para a recepção, informar-se onde poderia encontrar uma farmácia aberta àquelas horas.
Juiz de Fora era uma cidade pequena, e ele foi informado de que não encontraria nada aberto depois das 10 horas. Teria que correr, ou todas as farmácias já estariam fechadas. E ele nem conhecia a cidade direito. Pensou em chamar Norberto, mas ele deveria estar entretido com outras coisas, e ele não achava justo tirá-lo dos braços da esposa, onde ele também gostaria de estar. Quando voltou, já eram quase 11 horas, e ele abriu a porta vagarosamente. O quarto estava às escuras, e ele tateou em busca do abajur. Acendeu-o, e a luz, bruxuleante, invadiu o ambiente. Felícia dormia a sono solto em sua cama, virada para a janela, as costas voltadas para ele. E Arthur não pôde ver o seu rosto. Sentiu um imenso desgosto. Não sabia se era frustração ou raiva. Estava claro que Felícia o enganara. Dera desculpa da dor de cabeça só para afastá-lo dali. Queria dormir antes que ele chegasse, para evitar um confronto com ele. Sem saída, pousou o remédio sobre a mesinha e foi tomar banho. Do chuveiro podia avistar a cama de Felícia e sentiu o desejo crescer dentro dele. Ela estava toda coberta com um lençol, mas ele podia imaginar o seu corpo jovem e arfante sob as cobertas. Abriu a torneira fria ao máximo e enfiou-se todo debaixo do chuveiro, deixando que a água caísse sobre sua cabeça. Só quando sentiu que estava mais calmo foi que desligou o chuveiro e saiu do banho. Vestiu o pijama vagarosamente e ficou olhando a esposa adormecida. Nem sabia mesmo se ela dormia ou se estava fingindo. Não importava. Felícia arranjara um meio de deixar bem claro que não estava interessada em amá-lo e viajara com outras intenções. Queria apenas descansar e relaxar, mas nada de amor, muito menos sexo. Felícia passara o tempo todo acordada, fingindo-se adormecida. Só conseguiu pegar no sono quando escutou o ressonar do marido e certificou de que ele não a incomodaria. Ao amanhecer, foi logo a primeira a se levantar, e quando Arthur acordou, ela já estava pronta para sair. Bom dia, cumprimentou ela, tentando parecer jovial. Dormiu bem? Dormi, respondeu ele entre bocejos. Aonde você vai? Ora essa, tomar café. Você não vem? Se você me esperar. É claro que espero. Sentou-se em sua cama, de costas para ele, e pôs-se a mexer na frasqueira, fingindo que procurava algo. Em silêncio, Arthur se levantou e foi para o banheiro. Já com a escova de dentes na boca, indagou com certa malícia. E sua dor de cabeça? Passou? Pois é, para você ver. Ontem doía tanto, mas hoje, quando acordei, por milagre ela havia sumido. Milagre mesmo. Você nem tomou o remédio? Desculpe-me, Arthur. Sei que você deve ter feito o maior esforço para encontrar uma farmácia aberta, mas demorou tanto que eu acabei pegando no sono. E foi graças a Deus, porque só assim a cabeça parou de doer. Arthur não disse nada. Sabia que tudo não passava de invenção, mas ele não queria se aborrecer com ela. Afinal, não tinha o direito de cobrar-lhe nada. Em momento algum, ela lhe prometera dormir com ele. Ao contrário, deixara bem claro que não pretendia se aproximar. Terminou de se arrumar e foi direto para a porta, indagando com a mão na maçaneta. Vamos? Felícia alargou a frasqueira e passou por ele toda encolhida, tomando cuidado de não encostar-se nele. Do lado de fora, Catarina vinha chegando com Norberto, um sorriso de felicidade estampado no rosto. Ao menos alguém podia ser feliz, pensou Arthur. Se ele também pudesse. Mais uma vez, Greta havia ido dormir triste e frustrada, logo após se certificar de que Arthur não viria novamente. Fazia quase uma semana que não o via, e começou a duvidar se ele tornaria a aparecer. Nos últimos tempos, andava esquisito, sempre se desculpando com a doença da mulher. Greta não conseguia entender onde é que estava o problema.
Pelo que ele lhe dissera, a doença era nos ovários, e Felícia só sentia os sintomas nas épocas de menstruação, o que não ocorria todos os dias. Além disso, se ela estava se tratando, não havia por que ficar paparicando-a como se ela fosse alguma inválida ou estivesse à beira da morte. Com a ausência de Arthur, Greta não via motivos para ir ao quarto de Soraya e ia direto para o seu. Ao menos, podia dormir em paz, sem ter que servir mais a nenhum cliente. Mas Soraya não gostava. Se Greta não ia ao seu quarto, Diniz também recusava sua companhia. Podia até não dizer abertamente, mas ela sabia que ele a estava evitando. Sempre cansado, sempre inventando uma desculpa para dormir também. E havia o seu ar de satisfação. Soraya não pôde deixar de reparar a felicidade que ele sentia todas as vezes que Greta subia sozinha, logo após a saída de Mauro. Estava na cara que Diniz se regozijava com a ausência de Arthur, o que irritava Soraya cada vez mais. Ainda assim, resolveu não deixar de ir ao quarto de Diniz, certificando-se de que Greta, efetivamente, desistira de esperar por Arthur e fora dormir. Soraya arrumou para o quarto de Diniz. Bateu a porta 1, 2, 3 vezes, mas nada dele atender. Muito estranho. Não se lembrava de tê-lo visto no salão durante toda a noite. Onde é que estaria? Colou o ouvido à porta e chamou baixinho. Diniz, você está aí? Silêncio. Diniz, abra, por favor. Sou eu, Soraya. Como ninguém respondesse, experimentou a fechadura. A porta não estava trancada e ela entrou vagarosamente. Acendeu a luz e olhou ao redor, mas a cama de Diniz ainda estava feita, o quarto todo arrumado. Deu de ombros e foi se voltando para a porta quando teve uma ideia. Aquela era uma ótima oportunidade de tirar a limpo uma dúvida que tinha. Voltou para o meio do quarto e procurou com os olhos. Tudo parecia estar no lugar, e ela não sabia bem por onde começar a procurar. Dirigiu-se à escrivaninha e vistoriou os escaninhos, mas não havia nada de especial ali. Olhou na mesinha de cabeceira e no armário. Foi abrindo gavetas e revolvendo as prateleiras, até que encontrou o que procurava. Debaixo de uma pilha de lençóis, a pasta cinza em que Diniz guardava o material do curso de inglês. Puxou-a avidamente e soltou os elásticos, retirando o livro e o caderno. Pôs-se a folheá-los. Primeiro o livro, depois o caderno. Nada. Ambos estavam em branco. O livro não possuía uma observação sequer, e toda a parte de exercícios estava em branco. O caderno também. Não havia ali qualquer anotação ou dever de casa. Parecia mesmo que os dois nunca haviam sido abertos. Olhos chispando de ódio, Soraya tornou a guardar o livro e o caderno embaixo dos lençóis e fechou a porta do armário, bem a tempo de impedir que Diniz a surpreendesse. Nesse exato instante, ele abriu a porta e deu de cara com ela, que conseguira chegar até a cama antes que ele a notasse. — O que está fazendo aí? Perguntou zangado. — Esperando você. Ele passou para o lado de dentro, mas não fechou a porta. Fez sinal para ela e declarou de má vontade. — Hoje não, Soraya. Estou cansado. Se não se importa, gostaria de ir dormir. A vontade de Soraya era voar no seu pescoço e chamá-lo de mentiroso e canalha, mas conseguiu se conter. Não podia pôr tudo a perder. Precisava antes se certificar de que o curso era mesmo uma fachada, algo para encobrir uma atitude desonesta. Ele só podia mesmo estar saindo com Greta. Há dias andava desconfiada, e aquele material em branco era prova de que Diniz não estava frequentando nenhum curso de inglês. Aonde é que ia, então? Encontrar-se com alguém que não podia ser visto em sua companhia. E esse alguém só podia ser Greta. Isso realmente explicava muitas coisas. Imagine o que Mauro diria se soubesse que a mulher por quem pagara tanto dinheiro para ter exclusividade não era somente dele,
mas pertencia também ao patrão. Na certa, ficaria furioso e exigiria o dinheiro de volta. Bem feito. Era isso mesmo que ele merecia. Queria que ele soubesse, mas não podia simplesmente chegar junto dele e contar a verdade. Diniz ficaria mal, e Valente muito zangado. E ela, com certeza, seria posta no olho da rua. Não podia arriscar. Precisava dar um jeito para que Mauro descobrisse tudo sozinho, sem que ela tivesse qualquer participação direta. Mas como iria fazer? Precisava primeiro descobrir onde é que Diniz e Greta se encontravam, partindo do princípio de que se encontravam mesmo. Depois, pensaria no que fazer. Com um sorriso irônico, levantou-se da cama de Diniz e foi caminhando lentamente, rebolando mais do que o habitual. Passou por ele e alisou seu rosto, finalizando com voz doce e algo sarcástica. Boa noite, meu bem. Espero que tenha bons sonhos. Diniz ficou abismado. Conhecia Soraya muito bem para saber que ela não era mulher de desistir rapidamente. Era a primeira vez que ela ia embora sem reclamar, mas ele estava cansado e nada disposto a investigar o porquê daquele comportamento esquisito. Preferia não ligar e fingir que ela era uma moça compreensiva que resolvera atender o seu apelo. A manhã seguinte chegou coberta de sol, e como era sábado, as meninas todas resolveram sair para ir à praia, menos Greta. Esperou até que todas saíssem e foi procurar Diniz, que ainda dormia. Bateu de leve e entrou. Sentou-se a seu lado na cama e sacudiu-o lentamente. Diniz, chamou baixinho. Acorde, preciso falar-lhe. Ele abriu os olhos atordoado e bocejou sonolento. Aos poucos foi percebendo que era Greta quem estava ali e ergueu o corpo na cama, espreguiçando-se com vontade. O que foi, Greta? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Ou melhor, sei. É o Arthur. Ele sumiu. Sumiu? Como assim? Faz uma semana que não aparece. Vai ver, está ocupado. Ele nunca esteve tão ocupado que não pudesse me ver. E o que você quer que eu faça? Que vá procurá-lo? Não. Só vim lhe dizer que nosso trato está desfeito. Como é que é? O que está querendo dizer com isso? Se Arthur não aparece mais, não vejo motivo para continuar me encontrando com você. Espere aí, Greta. Não foi isso que combinamos. O combinado foi que eu dormiria com você em troca de Arthur. Se Arthur não vem, não preciso mais dormir com você. Não acha que está se precipitando? E se ele tornar a aparecer? Então, tornaremos a nos encontrar. Você não pode fazer isso. Aluguei o quarto no sobrado e você não espera que eu fique pagando sem usá-lo. Espera? Devolva-o. E se precisarmos dele novamente? Alugue-o de volta ou procure outro. Não pode estar falando sério. Estou. Arthur anda muito estranho. Acho que está começando a se entender com a mulher e não vai mais voltar aqui. Sendo assim, não preciso mais manter essa farsa. Já basta o que sou obrigada a tolerar de Mauro. Você está sendo injusta, Greta. Mauro nunca a tratou como eu. Isso não faz a menor diferença. No fundo, sou a mesma coisa para todo mundo. Uma prostituta. Uma mulher com quem se tem sexo e nada mais. Não é verdade. Gosto de você e você sabe disso. Até me ofereci para tirá-la daqui. Foi você que não quis. Greta suspirou profundamente e tornou sem ânimo. Sabe de uma coisa? No fundo, Eunice é que tem razão. Homens de bem não se associam às mulheres feito nós. Eles apenas nos usam. Só quem nos quer são os vagabundos e os marginais. Está me chamando de vagabundo e marginal? Quer dizer que não sou um homem de bem só porque não sou rico e dirijo um prostíbulo? Ela silenciou, já arrependida do que dissera. Pois fique sabendo que gosto do que faço. E não sou vagabundo, não. Muito menos marginal. Posso não ter uma profissão das mais dignas,
mas nunca enganei nem prejudiquei ninguém. E só recebo aqui as moças que querem trabalhar. Nunca forcei ninguém a nada. São todas livres para partir quando quiserem, inclusive você. Ela o atingira em seus brios. No fundo, inconscientemente, estava lhe dando o troco pela forma como se dirigira a ela tempos atrás, quando ela o rejeitara. Mas fora dura demais. Diniz era um bom sujeito e não merecia ser tratado daquela maneira. Não fique zangado, Diniz, rebateu ela com voz melíflua. Não queria ofender, mas ofendeu. Desculpe-me, não foi minha intenção. Você sempre foi meu amigo e não posso me queixar de você, mas é que estou chateado com essa atitude de Arthur. Você devia esquecê-lo. Arthur não a ama e nunca a amará. Como você mesma disse, quer apenas usá-la. Ela baixou os olhos e tornou amuada. Mas eu gosto dele, Diniz. Não posso evitar. E eu gosto de você. Isso não conta? Conta, mas não é a mesma coisa. Por favor, Greta, não faça isso comigo, implorou, segurando a sua mão e levando-a aos lábios. Vai me fazer sofrer. Greta estava aturdida. No fundo, tinha pena de Diniz. Podia imaginar o que ele estava sentindo, porque ela se sentia da mesma forma. Os dois estavam sendo rejeitados por quem amavam, o que era muito doloroso. Só que ela não podia se forçar a um sentimento que não possuía, assim como não pudera forçar Arthur a amá-la. Gostava de Diniz, mas não sentia amor por ele, por mais que gostasse de fazer sexo com ele. Aquilo não era o suficiente para mantê-la a seu lado. Por favor, suplicou ele, tirando-a de seus pensamentos. Está bem, concordou meio a contragosto. Vou esperar mais uma semana. Se Arthur não vier, pararemos de nos encontrar. Está bom assim? Bom não está, mas se é o que você quer. Ela deu um sorriso sem graça e se levantou, finalizando com displicência. Estão todos na praia, por que não vamos também? Não era bem isso que ele pretendia, mas não tinha outro jeito. Nunca pensou que fosse desejar que Arthur tornasse a aparecer, mas era isso o que queria naquele momento. Quando ele sumira, ficara contente, achando que poderia ter Greta só para ele. Mauro não contava. Era um grosseirão, e Greta só dormia com ele por obrigação. Greta, contudo, ameaçava deixá-lo, caso Arthur não tornasse a aparecer, e era preferível dividi-la com Arthur a perdê-la para sempre. Por isso, devolveu-lhe o sorriso e levantou-se também. Iria com ela à praia. Continua no capítulo 27. Até lá!